Olá, pessoal, tranquilo? Hoje nós vamos dar início a mais uma aula de matemática comigo, professora Milena, desse projeto fantástico do EducaPE. Vamos lá? O tema de hoje é plano cartesiano, associação dos vértices de um polígono a pares ordenados. É um conteúdo para os alunos do 6º ano e vamos agora iniciar a nossa aula. Primeiro, a gente vai ver o que é um plano cartesiano e como associar pares ordenados a pontos de polígonos. Beleza? Então, a gente consegue ver aí na sua telinha já um exemplo do que a gente tem por vir nessa aula hoje. Na aula de hoje, é importante você saber o que é que a gente vai ver, beleza? Então, eu peguei e separei uns 6 tópicos para você ir acompanhando. Acompanhe na tua tela. Primeiro, eu vou dar 2 dicas, adoro dar dicas para os alunos. Segundo, a gente vai ver o que são coordenadas. Terceiro, par ordenado. Quarto, o que é um plano cartesiano. 5, vamos ver vários exemplos. E por último, algumas atividades. Vamos lá? Então, olha, primeira dica que eu quero dar. Eu sempre falo isso e vou repetir agora. Associa sempre o nome com as definições do que aquilo significa, com a coisa daquilo. Porque faz com que você aprenda mais e toda vez que eu vou repetindo essa palavra, você vai associando aquilo que eu quero dizer e fixando esse conteúdo. Beleza? E a segunda dica é: matemática é como tudo na vida. É só questão de base. Então, a dica de hoje para vocês é o seguinte: não tenta saltar vários degraus de uma vez só. Matemática é você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, e juntando sua base. Então, qual é a ideia? Se você tiver alguma dificuldade, algum problema, tem alguma coisa que você não está assimilando bem no conteúdo, volta lá, estuda aquilo ali, pergunta, tira as tuas dúvidas para depois seguir em frente. Nada de pular vários degraus de uma vez só e esquecer do básico, beleza? Então vamos lá continuar e dar início à nossa aula. Olha, você pode acompanhar aí na sua tela um tabuleiro de xadrez, certo? Você conhece o que é xadrez? Seria uma boa ideia você fazer uma pesquisa sobre a história do xadrez. Nesse xadrez, a gente vai começar a ver agora quais são as posições, mais ou menos, de algumas peças. Observa aí que temos cavalo, peão, bispo, torre e outros elementos do xadrez. E esse xadrez, a gente vai nomear as linhas e as colunas. Como, Milena? Vê só, as colunas a gente vai nomeá-las como letras. Então, de A até H. E as linhas como números, de 1 até 8. Agora, a gente vai descobrir as posições de cada elemento desse a partir de uma localização do cruzamento entre a letra e o número. Acompanha aí. Então, por exemplo, o cavalo preto, temos dois cavalos pretos. Então, o primeiro, a gente vai dizer que ele está localizado na B8 e o segundo cavalo preto na G8. Observa que o 8 foi determinante para dizer a altura que esse cavalo está nesse tabuleiro e o B para dizer a posição da coluna que ele está. Então, do mesmo jeito que a torre branca, você pode dar uma olhada aí, está nas posições H1 e a outra A1. Então, essa forma de cruzar duas informações, a gente vai fazer com que eu localize os elementos do xadrez assim como eu queira. Vamos ver agora outro exemplo de coordenadas. Temos aí, por exemplo, você pode acompanhar na sua tela, um tabuleiro de batalha naval. A ideia do batalha naval é lançar bombas no seu adversário. E para isso, a gente teria que acertar nos elementos dele, que são navios, submarinos e etc. Então, vê só. O que acontece se forem lançadas bombas nas coordenadas C5, G6, L9? Observa aí na tua telinha que quando a gente lança essas bombas, a gente vê que a C5 cai na água, não atinge nenhum dos componentes do seu adversário. A G6 atinge um meio do navio, mas ainda não é o suficiente para afundar o navio, porque no jogo Batalha Naval, a bomba tem que acertar em todas as casinhas que compõem o navio. E por último, nesse L9, a bomba está caindo na água. Então, observe que por simples coordenadas, a gente consegue localizar onde essa bomba vai cair. Agora, por que estamos falando de coordenadas? Mas o que são? Lembra da dica? Se tem dúvida sobre alguma coisa, dá um Google.
vai lá e pergunta, o que são coordenadas? Então, vamos aí ver o significado de coordenadas. Olha, na matemática, serve para determinar a posição de um ponto sobre uma superfície no espaço em relação ao sistema de referência. Então, por exemplo, as coordenadas foram usadas muito no desenvolvimento de mapas, por exemplo, certo? Então, aí consegue ver que, né, a gente vai obter várias coordenadas em relação a um eixo e outro eixo. Então, no nosso caso, o planeta Terra, a gente determina essas coordenadas a partir do meridiano de Greenwich e da linha do Equador, como você pode estar acompanhando aí na sua telinha. Agora, o que seria par ordenado? Ora, as coordenadas a gente viu que são uns pares de números, ou de número com letra, que determinam a localização. Mas agora eu estou falando de par ordenado. Essa palavra ordenada dá a impressão que aquilo ali, eu preciso ter uma ordem e aquela ordem vai me fazer sentido. Essa ordem, ela vai determinar alguma coisa e caso ela seja trocada, muda de posição. Então, observe essa situação aí. Olha, você tem, no caso, 5 edifícios que eu nomeei como prédio 1, 2, 3, 4 e 5. E temos os andares de cada edifício desse. O primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar. Observa que no apartamento A, a gente vai ter ele no prédio 1 e no terceiro andar. Como é que eu posso localizar isso por um par de números? Então, eu vou dizer que prédio 1, eu vou colocar o 1 para ser a minha primeira localização e o 3 para determinar o cruzamento da localização do 1 com o 3. Então, por exemplo, no apartamento B, você conferindo aí ainda, a gente vê que está no prédio 2 e no primeiro andar. E o par ordenado que localiza esse apartamento B é o par composto por 2 e por 1. Então, observa que cada vez que a gente vai mudando esses pares ordenados, a gente vai determinando a localização de cada apartamento. No apartamento A, você vê aí que é 1, 3. É a localização dele. E no apartamento D, é 3, 1. Viu que só de mudar a ordem dos números, a gente já mudou a localização dos apartamentos. A gente já está falando de apartamento diferente. Beleza? Agora, vê só. Os pares ordenados associados a situações em que a ordem dos elementos devem ser respeitadas são chamados de pares ordenados. Lembra da dica. Agora a gente já tem um novo termo. Pares ordenados. Beleza? Então, Milena, o que são pares ordenados? Um par de números que a ordem importa e serve para localizar algum determinado elemento. E essa ordem tem que ser, friso, respeitada. Então, vê aí na tua tela o que é um par ordenado. A gente vê que o A é o primeiro elemento do par e o B é o segundo elemento do par. Então, agora a gente vai dizer que num par ordenado, o A é o primeiro elemento e o B é o segundo elemento. Ou seja, teremos o primeiro elemento e o segundo elemento. Vamos ver alguns exemplos de pares ordenados. Acompanha aí. Olha, num par ordenado 4, 3, o primeiro elemento é quanto? 4. E o segundo elemento? 3. Num par ordenado 24, 0, o primeiro elemento é 24 e o segundo é 0. Observa que eu estou dando nome a esses elementos. Olha, toda vez que eu me referir a um par ordenado, você pode me perguntar, Milena, o que é? Qual é o primeiro elemento do par? Qual é o segundo elemento do par? Observa ainda que dois pares ordenados, A, B, C, D, eles só vão ser iguais se o A for igual ao C e o B for igual ao D. Milena, o que danado significa dois pares serem iguais? Nada mais, nada menos do que o primeiro elemento de um ser igual ao primeiro elemento do outro e o segundo elemento do primeiro par ser igual ao segundo elemento do segundo par. Beleza? Então, observa aí na tua tela de novo, olha. Se AB é igual a 24, 5, eu estou dizendo que esses pares ordenados são iguais, a gente tem que o quê? Que o A só pode ser 24 e o B só pode ser 5. A gente associa primeiro com primeiro, segundo com segundo. Agora, dois pares ordenados, A, B, C e D, são diferentes quando? Basta que um dos elementos desse par não esteja no lugar certo
ou sejam diferentes de alguma forma. Observa aí de novo na tua tela. O par ordenado 7 e 1 é diferente do par ordenado 7 e 21. Por quê? Porque o segundo elemento é diferente, então o par já virou diferente. Não adianta, imagina um par de sapato. Se eu coloco um sapato de uma cor e outro da outra, a gente já tem um par diferente do um outro par de sapatos, beleza? Então, olha, o par ordenado 7 e 1 é diferente do par ordenado 7 e 21, porque os segundos elementos, tanto de um quanto do outro, são diferentes. Não adianta que o primeiro elemento seja igual, sendo que o segundo é diferente. E a mesma coisa você pode acompanhar aí o segundo exemplo. 22 e 6 é um par ordenado que é diferente de 6 e 22. Por quê? Mudou a ordem. Então, não importa se tem 22 e se tem 6 em um e outro, mas se a ordem não é a mesma. Massa? Pronto. Agora a gente vai ver o que é um plano cartesiano. Vê só, um plano cartesiano ele não surgiu do nada, não caiu do céu. Foi um matemático francês chamado René Descartes que desenvolveu esse plano e organizou ele muito bonitinho. Então, vê só, acompanha aí na tua tela esse cabra aí, bonito que só, que inventou esse plano cartesiano e sistematizou super legal na sua obra lá pelo século 17. Qual é a minha dica? Pesquisa quem é ele, quais foram as contribuições que ele fez para a matemática. Vamos seguir. Então, vê só. Milena, o que é um plano cartesiano? Eu consigo construir? Claro, a gente vai precisar de duas retas. A primeira reta, horizontal, e a segunda reta, vertical. Lembra, horizonte deitado, vertical em pé. Horizontal, vertical. Então, a gente vai cruzar duas retas, uma horizontal e uma vertical, formando um ângulo de 90 graus. Elas são perpendiculares. E nesse ponto de encontro, a gente vai chamar de origem, o ponto 0, 0. Essa reta horizontal, você pode acompanhar na sua tela, que ela é chamada de eixo das abscissas. E nessa reta vertical é chamada de eixo das ordenadas. Lembra, eu friso muito isso. Gente, tá surgindo vários nomes diferentes agora. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Já são vários nomezinhos novos para a gente ir memorizando. Continuando. Esse ponto de origem vai ser determinante para a gente localizar outras posições nesse plano cartesiano. Observe agora um plano cartesiano quase completo, porque ele vai seguindo para o infinito para um lado, para o infinito para o outro, vai crescendo infinitamente para cima e para baixo. Mas esse plano cartesiano basicamente é composto por 4 objetos centrais, que você pode acompanhar aí na sua tela. Quais são esses nomes que a gente vai dar agora? É o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Observa que os nomes dos quadrantes giram em sentido anti-horário, beleza? O primeiro quadrante é composto pela semi-reta positiva nas abscissas e semi-reta positiva nas ordenadas. E é basicamente nesse primeiro quadrante que a gente vai trabalhar. Ora, observa aí que legal para você conseguir localizar pontos nesse primeiro quadrante ou em qualquer ponto do plano cartesiano. A gente vai botar um bonequinho na origem, vê aí na tua telinha, ele está saindo da origem do ponto 0, 0, andando 2 casas para a direita e uma casa para cima. Agora, essa localização desse nosso bonequinho é exatamente 2, 1. Vamos agora exercitar essa ideia de localização cruzando a ideia do quanto o bonequinho, entre aspas, anda para a direita ou para a esquerda e para cima e para baixo. Lembrando que isso aí é um par ordenado, a ordem importa, beleza? Então, vê aí o ponto A, gente quer saber qual é o par ordenado, a localização desse ponto A no plano cartesiano. A gente vai pegar esse bonequinho, acompanha na tua tela, ele vai andar 2 casinhas para a direita e subir 3 casinhas. A primeira casa é
o que a gente diz que vai andar para a direita ou para a esquerda. E a segunda casinha, o segundo elemento do par ordenado, é o que o bonequinho vai andar para cima ou para baixo. Então, o ponto A é quanto? Dá um time na tua tela, dá um time no teu vídeo e tenta responder usando essa ideia. Ora, como eu disse, 2, 3. Por quê? Ele deu 2 passinhos para a direita e subiu 3 casinhas. Fixa essa ideia. O primeiro elemento do par ordenado é o quanto o bonequinho fictício da gente andou para a direita ou para a esquerda, para chegar naquele ponto. E o segundo ponto, o segundo elemento do par ordenado é o quanto esse bonequinho subiu ou desceu. Então, 2, 3 era o par ordenado do ponto A. Menos 3, menos 2 é o par ordenado do ponto B. Ele andou menos 3, ou seja, foi para a esquerda e desceu menos 2 casinhas, né? Por isso que a gente diz, ó, desceu é negativo e esquerda é negativo. Subiu é positivo e direita é positivo. E aí você vai exercitar depois os outros pontos. Massa? Agora, uma coisa super interessante que está no dia a dia de muita gente e dos apaixonados pelo futebol é a localização dos jogadores em esquemas táticos de futebol. Existem vários esquemas. Por exemplo, o que está representado aí na sua tela é o esquema 4-4-2, onde os jogadores se dispõem em fileiras de 4, de mais outros 4 jogadores e de 2. Eu sugiro que você pesquise qual é a importância da matemática no futebol. Esses esquemas táticos são bacanas porque a posição de bola, de jogada de bola, quando você vai de um jogador para outro, vão formando alguns elementos matemáticos, geométricos que a gente pode identificar. Nesse esquema 4-4-2 da sua tela, a gente pode identificar um polígono. Agora, vamos colocar esse campo de futebol, ou melhor, parte dele, num plano cartesiano e vamos localizar esses jogadores nesse plano cartesiano a partir desse campo de futebol. Vê aí nessa tua telinha. Esse esquema tático aí é o 4-3-3, ou seja, a composição de 4 jogadores, 3 e 3. O que é que a gente vai ver aí? Que esses jogadores eles podem ser localizados a partir de pontos que são pares ordenados, dados por cruzamento dos termos da abscissa com das ordenadas. Então, vê, o ponto A, certo? O jogador A, ele está em que posição? O que a gente usou nesse instante é que o quê? O quanto ele está à direita e acima no plano cartesiano. Então, ele está 7 casas à direita e 10 casas acima nesse plano cartesiano. Então, o par ordenado que ele localiza esse jogador A é o 7 e 10. Você pode também acompanhar aí na sua telinha que o jogador B está na posição 2, 8 e o jogador C na posição 12, 8. Essas posições desses jogadores, a partir do toque de bola, formam polígonos. E aí, nesse caso, a gente consegue identificar, por exemplo, 2 polígonos, um triângulo e um trapézio. Vamos treinar um pouquinho sobre o plano cartesiano e as localizações. Vê só, acompanha aí na tua telinha esse primeiro exercício. Joana está estudando o plano cartesiano com suas amigas. Cada uma escolheu coordenadas para um ponto e marcou no plano cartesiano. Será que elas conseguiram formar um polígono com as coordenadas que escolheram? Ora, Joana escolheu o ponto 0, 0, a coordenada 0, 0. Luana escolheu 0, 3 e Amanda escolheu 5, 0. Vamos localizar esses pontos no plano cartesiano. Olha, Joana disse que o ponto dela era o 0, 0. Então, quer dizer que o ponto dela permanece na origem. Não saiu nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Então, a gente marca Joana na origem. Luana disse que o quê? Olha, 0, 3. O que significa esse 0?
Lembra que o primeiro elemento do par ordenado determina se ele andou para a direita ou para a esquerda. Direita se for positivo, esquerda se for negativo. Nesse caso, ela disse que é 0. O primeiro elemento do par dela é 0. Então, quer dizer que ela nem foi para a direita nem para a esquerda. Por enquanto, ficou ali na origem. E o segundo ponto dela foi o quê? O segundo elemento dela foi o 3. Então, quer dizer que ela subiu 3 casinhas. Então, ela não foi nem para a direita nem para a esquerda e apenas subiu 3 casinhas. Então, Luana se localiza nesse ponto Y, em cima da ordenada. Já Amanda, o que é que aconteceu? Amanda disse 5, 0. Ou seja, o ponto de Amanda anda 5 casas para a direita, mas não sobe. É 0, não tem altura, não vai nem para cima nem para baixo. Então, o ponto de Amanda se localiza exatamente em cima das abscissas. Agora, se a gente ligar esses pontos, forma algum polígono? E daí a gente viu a construção de um triângulo a partir desses pontos. Agora, a gente vai fazer um outro exemplo bem tranquilo. Vê, um canguru entra na porta principal de um edifício, representado abaixo, e sai pelas traseiras desse edifício. Observa aí o quanto esse canguru pulou. Só que ele não pulou de qualquer jeito. O canguru passa apenas pelas divisões triangulares, nessas divisões triangulares desse edifício. Então, em que porta ele pode ter saído? Olha, ele quando entra nesse edifício, você já consegue identificar um triângulo. Ele está ali dentro daquele triângulo. Depois ele tem 2 opções. Vê aí na tua telinha que ele pode ir para a esquerda ou para a direita. Se ele vai para a opção laranja, que você está acompanhando aí, ele vai entrar num compartimento triangular. Se ele vai para a posição direita, azul, da seta azul, ele vai para uma composição pentagonal, que são 5 lados que tem aí nessa figura. Então, como a questão está dizendo que ele só vai poder pular em compartimentos triangulares, a gente observa que ele vai fazer o quê? Acompanhe aí o que aconteceu com esse canguru. Ora, a gente vai fechar essa segunda entrada que ele poderia entrar. Por quê? Porque não é triangular, é pentagonal. Depois a gente fecha essa parte de amarelo, porque também não é triangular, é um quadrilátero. Vai seguindo e a gente vai fechando as entradas que não são triangulares. Por fim, a gente percebe que o único lugar que ele pode sair é pela porta E. Vamos agora ver mais um exemplo. Observa o mapa abaixo e localize o primeiro quadrante de um plano cartesiano. Quais são as coordenadas das esquinas A e E? Opa, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo que você localize esse mapa dentro de um plano cartesiano no primeiro quadrante. Vê aí o que vai acontecer. A gente vai pegar esse mapa e colocar num plano cartesiano, pelo menos no primeiro quadrante, que é o que a gente construiu, e esses pontos dessas esquinas a gente vai associar aos pontos e à localização desse plano cartesiano, desse primeiro quadrante. Observa que no meu plano cartesiano eu escolhi uma escala de 1, 2, 3. De repente, se você for construir em casa, possa ser que esses pontos alterem um pouco. Mas a ideia aqui é a gente entender e conseguir localizar e ver que a gente pode reescrever um problema de mapa num plano cartesiano. Então, a esquina A, ela cruza com o ponto 1 e 4. Veio 1 para a direita e 4 para cima. E a esquina B, por exemplo, é 3, 4. E a esquina é 2, 1. Então, a gente conseguiu localizar essas esquinas a partir do primeiro quadrante de um plano cartesiano. Quarta atividade. Observa aí. O telhado da casa é feito por qual polígono? Identifique os pares ordenados dos vértices A e B do telhado. Ora, a gente tem um desenho aí e a gente viu que ele está localizado no primeiro quadrante de um plano cartesiano. E esses pontos, esses polígonos, são identificados a partir de pares ordenados. Então, nesse telhado, que figura compõe esse telhado dessa casa?
Um trapézio. Exatamente. E o ponto A está localizado aonde? Observa aí na tua telinha que o ponto A é como se tivesse saído da origem 2 casas para a direita e 3 casas para cima. Então, o par ordenado do ponto A é 2, 3. E do ponto B? O do ponto B é 7, 5. Ele está localizado a 7 casas à direita e 5 casas acima. Vê aí que na tua figura já determina o cruzamento de 2 elementos para localizar esses pontos. Uma coisa que eu quero te chamar a atenção é que se tiverem pontos alinhados apenas, talvez não formem um polígono, tá? Então, lá em cima, a gente tem 3 pontos pretos, você pode observar aí, que é o ponto 2, 10, 5, 10 e 8, 10. Eu tenho esses 3 pontos alinhados e que, no máximo, formam um segmento, ok? Não forma nenhum outro polígono a partir deles. Então, espero que vocês tenham compreendido bem a aula e bons estudos!